Embora o final da quinta temporada de Rick and Morty pareça reescrever as regras do universo na série, na realidade o show passou a temporada anterior toda preparando o terreno para a narrativa da futura sexta temporada. Bom, é justo dizer que Rick and Morty é mais inteligente do que parece, né? E mesmo por baixo dos momentos mais bobos aí dos episódios, há sempre uma estrutura narrativa muito abrangente no decorrer das temporadas. O que nos levou ao season finale da quinta temporada e as grandes revelações do plano do Evil Morty, além de muitas perguntas, né? Afinal, a curva finita central foi destruída? Afinal, agora os episódios vão ser mais serializados? O que esperar do futuro da série? Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Cara, eu não sei vocês, mas eu fiquei com uma certa dúvida quando eu assisti o último episódio da série, e até hoje eu tenho um pouco, em relação à curva finita central. A gente descobriu exatamente do que se trata lá nos eventos do último episódio da quinta temporada, e isso não ficou totalmente claro se o Evil Morty tinha conseguido destruir a curva ou se ele tinha conseguido passar por ela, fazer um buraco e conseguir escapar. No entanto, ao meu ver, as informações que a gente teve inclinam para o lado de que ela foi realmente destruída, assim como a Cidadela, que era o instrumento ali criado para manter ela, né? E se esse é o caso, nós temos muitas coisas para conversar, principalmente sobre a quinta temporada ter tido alguns experimentos e até funcionado como meio que uma transição para uma eminente sexta temporada bem diferente. Lembrando que, felizmente, a sexta temporada chega ainda esse ano. Enfim, já já a gente fala sobre isso. Agora eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Tô sempre fazendo vídeos aqui e teorias sobre o Rick and Morty e outras animações e coisas que eu gosto também. Então deixa o seu like aí pra fortalecer e pro YouTube saber que também outras pessoas podem vir a gostar desse conteúdo. E se você quiser receber as notificações de todos os vídeos, é só ativar o sininho, fechou? Se inscreve aí! À primeira vista, os eventos lá do final da quinta temporada, aquele episódio marcante, pareciam reestruturar tudo o que a gente conhecia sobre os universos de Rick and Morty. Até então, o Rick e o Morty poderiam abandonar uma realidade e ir para outra sempre que as coisas ficassem muito intensas. Enquanto o plano do Evil Morty aparentemente os privou dessa rota de fuga. A gente viu que o Evil Morty fez todo aquele rolê para destruir, então, a curva finita central, e vamos partir dessa premissa que ele destruiu, matando inúmeros Ricks e Mortys no processo. Mais importante, porém, é que esse ato redefine o cânone do programa, garantindo que o Rick e o Morty não possam mais simplesmente desistir da realidade de uma dimensão inteira e pular do navio toda vez que uma de suas muitas desventuras saírem do controle, como eles já fizeram algumas vezes antes. Ao invés disso, se a gente parar pra pensar, o par até agora, fundamentalmente irresponsável e imprudente, deve enfrentar as consequências de suas ações, algo que mudaria tanto seus personagens quanto o tipo de histórias que Rick and Morty poderia contar agora como um programa de TV. Então, cara, olha só o que pode acontecer na sexta temporada, a gente ter o Rick realmente preso, tanto ele quanto o Morty, somente em um universo, sem poder fazer viagens interdimensionais, porque a gente viu que mesmo que ele não tiver destruído a curva finita central, o Evil Morty, não tem mais líquido de portal na Cidadela, que pelo jeito é onde eles pegavam, né, para poder fazer as suas viagens interdimensionais. Mas isso a gente já viu acontecer na quinta temporada, principalmente nos primeiros episódios, em que não havia viagem interdimensional, você lembra disso? E mesmo nos episódios mais bobos e mais odiados, como por exemplo aquele do esperma gigante ou dos perus, teve algum tipo de desenvolvimento dos personagens que acabou fazendo sentido no final. E vários são os sinais, cara, que a série tá inclinando para um lado mais serializado, como eu já trouxe num outro vídeo aqui pra vocês. Como a gente vê que no episódio lá do esperma, a gente teve o bebê incestuoso gigante, odiado aí por vários, mas ele foi apresentado como um personagem da série, e logo depois no sétimo episódio ele voltou a aparecer de uma estrutura narrativa completamente boba para um outro episódio em que ele volta com uma importância maior e também é importante no desenvolvimento da Summer. Se antes a gente podia discutir até a quarta temporada sobre os personagens estarem se desenvolvendo, mas isso era uma coisa quase que subliminar assim no decorrer dos episódios, a quinta temporada escrachou isso, foi quase como um experimento ou uma amostra do que a série estaria se tornando a partir de agora. Então a quinta temporada
preparou o terreno para que a série tenha essa mudança de formato, à medida que o programa gradualmente se tornava mais dependente da narrativa serializada e começava a abandonar o formato de sitcom, de reforço do status quo, antes mesmo da curva finita central ser destruída. E isso acontece mesmo que a quinta temporada tenha mexido ali com a filosofia dos personagens principais, do Rick e do Morty, até mesmo com o Rick reconhecendo naquele importantíssimo episódio 9 sobre o relacionamento tóxico que ele tinha com o Morty, sobre a forma não empática com que ele tratava aquele neto hipotético dele, e que a gente descobriu depois que todos os Ricks simplesmente tinham ele basicamente como um produto. E cara, eu não tirei isso do nada, não tô só analisando elementos e coisas da série. O próprio produtor da quinta temporada, o Scott Marder, que eu tenho mencionado bastante nos vídeos aqui, porque ele é um cara que fala bastante sobre a série, ultimamente até mais do que o Dan Harmon e o Justin Roiland, ele disse sobre a naturalidade e o desejo de que a serialização possa acontecer a partir das próximas temporadas. Isso pra mim quer dizer que episódios como, por exemplo, o quinto lá do Hellraiser, alguns outros episódios que foram soltos nessa quinta temporada, apareçam cada vez menos na série e tenham que lutar para ser agradáveis para o público, porque essa quinta temporada também mostrou uma mudança nossa como fãs. E isso talvez seja culpa até dos produtores, né? Que foram inserindo coisas canônicas aos poucos e nos fizeram ter essa avalanche de pedido e quase que obrigação de fazer uma parada serializada no final para finalizar um arco ou outro, como foi feito com o Evil Morty e até mesmo com o Pessoa Pássaro. Longe de mim julgar a capacidade e a genialidade dos produtores de Rick and Morty, já que pra mim, na minha humilde opinião, a quinta temporada foi incrível e os caras conseguiram dosar muito bem isso, mas realmente os sinais estão ali. O terceiro episódio, por exemplo, da Planetina, aparentemente parece ser um episódio solto, só que não, conceitualmente ele mostrou a ruptura do Rick e do Morty ali, o Morty trocando o Rick naquele momento no início do episódio, e a solidão do Rick também, tanto que ele vai para aqueles planetas com a Summer, ele tá todo revoltado, porque essa ruptura do Morty fez mal pra ele naquele momento, e até ele acaba vivendo aquele lance amoroso com aquela alienígena lá. E a gente volta a ver essa solidão aparecendo lá no oitavo episódio, no episódio do Pessoa Pássaro, onde basicamente toda essa solidão e essa carência do Rick é explicada, né? Como ele já sofreu assim também com o Pessoa Pássaro. E a ruptura deles, que começou ali no episódio da Planetina, se mostra muito mais forte lá no episódio 9, Forgetting Sarah Marshall, que é o episódio dos Corvos. Pra mim, cara, pra Rick and Morty ser serializado, ele vai ter que achar uma forma de dar mérito para o episódio, sem que ele seja simplesmente uma preparação para eventos futuros. E pra mim, nisso os caras dominam. Um exemplo é o episódio 1 da quinta temporada, que é um dos melhores episódios já feito, e que a gente tem certeza que tá preparando ali com a questão do Nimbus, de ele falar do passado do Rick com a Diane, para algo que vai vir a ser revelado depois. E o que eu acho é que pode acontecer é que esses episódios podem vir a ser mais continuados assim, e as histórias mais independentes podem se reduzir a ser plot B desses episódios. O que você acha disso? Me dá a tua opinião aí pra gente trocar uma ideia. Você curte essa parada dos episódios serem mais continuados, serializados, preparando para um próximo, ou você prefere aquelas aventuras independentes? A gente já debateu sobre isso em outros vídeos, mas agora eu quero falar com você sobre o que você espera do futuro da série da sexta temporada. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião pra gente trocar uma ideia. Muito obrigado pra você que ficou aqui comigo até agora. Tem novidades aqui relacionadas a HQs de Rick and Morty e também um novo quadro que eu vou trazer pra vocês. Mais pra frente agora nos próximos vídeos, fica ligado que eu vou trazer as novidades, fechou? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Hey, cê sabe que eu gosto quando chega perto disso que